Voltamos ao vivo e agora a gente conversa com a Juliana Sheridan, ela que é presidente do Conselho Municipal do Idoso. Ela vai dizer o nome todinho porque é um nome grande, mas é o Conselho Municipal do Idoso e a gente vai falar sobre esse assunto. Juliane, bom dia. Explica pra gente como é que funciona o Conselho da pessoa idosa, né? O que vocês tratam no conselho? Qual a principal atividade de vocês no dia a dia? Bom dia, Jordana. Bom dia. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que funciona lá na rua Antônio de Alencar, ali próximo à Praça da Extração, e junto com os outros conselhos, fica lá na Casa dos Conselhos. A função específica do conselho, que é um conselho de direitos, Conselho da Pessoa Idosa, a gente busca sempre a melhoria, a qualidade de vida dos idosos, através das políticas públicas, através também de melhorar essa questão também da população idosa enquanto violação de direitos, enquanto proporcionar novas atividades. Então, tudo isso relacionado ao Conselho Idoso. O Conselho Idoso ele é formado por uma mesa diretora, né, que eu estou na presidência, tem a Ilha, dona Ilha, que ela é vice-presidente, uma secretária executiva, Juscelene Militão, e nós temos também representantes das organizações. Então, temos Secretaria de Cultura, nós temos Secretaria de Juventude, a Secretaria própria de Assistência, que é no qual eu faço parte, a Secretaria de Saúde. São várias secretarias. Agora, várias secretarias que compõem o colegiado. Uhum. Esse colegiado já está desde 2022, 2021. A gente está agora em processo eleitoral também para a nova gestão, que dura 2 anos. Entendi. E, além disso, a gente também tem as OSCs, representantes das OSCs, que é o IDEA, que é a COBEJA, que o Instituto Excelência agora, que está inscrito também. Também nós temos a Associação Rodolfo Teófilo. E temos a COBEJA, eu já falei, né? Uhum. COBEJA, IDEA, Rodolfo Teófilo. O que vocês buscam para a questão da pessoa idosa? São direitos, deveres, é questão de sociabilidade, é questão de moradia? Como é que, no dia a dia, como é que vocês trabalham essas questões? O conselho em si, assim, quando a gente fala do conselho, como é que trabalha, se a gente está lá direto, não está. Nesse local que eu falei, que é a Casa dos Conselhos, tem a nossa sede lá, que são todos os conselhos que funcionam nessa casa, certo? Então, assim, nós temos reuniões mensais, que quando precisa, tipo um evento, ou então alguma outra atividade que seja externa, mais relacionada ao idoso, a gente sempre está presente. Então, assim, nós temos pontos, datas específicas, no caso agora do dia 15, e na Semana do Idoso, que é o Dia Internacional do Idoso, no dia 1º de outubro. Então, assim, enquanto conselho, nós buscamos essa questão das políticas para o idoso, né? Tudo que relaciona-se a isso. Então, quando você perguntou qual seria a possibilidade das políticas, né? Como é que seria? A gente recebe também muitas denúncias, né? Que são constantes, que, com isso, a gente busca as políticas todas que a gente tem no Conselho, a política da saúde, a política da educação. Então, várias questões são abordadas no Conselho. Uma coisa que você acabou de falar, que chama a atenção, é essa questão de denúncias e que são constantes. Isso. Que tipo de denúncias são essas? Como é que a população pode fazer essa denúncia? Juliana, de que forma a gente pode ajudar esses idosos? E o que você acha que está atrelado a essa questão? Essa é uma questão bem delicada, né? Quando a gente fala de denúncia, que inclusive o dia 15 de junho, que está aí, né? Que é o Dia Mundial de Conscientização, né? Contra a violência da pessoa idosa, então a gente pensa no sentido amplo. É uma data para se comemorar? Não. É uma data para conscientizar, para a gente buscar temáticas, discussões a respeito disso, porque denúncias a gente tem constantemente.
que leva essas denúncias? Na época da pandemia, exacerbou, porque assim, o convívio estava mais atrelado em casa, tinha mais contato. E com relação a essas denúncias, às vezes o próprio agredido, né? O idoso em si, tem o algoz dentro de casa, às vezes é a família mesmo que negligencia. Quando a gente fala de agressão, a gente pensa muito só na agressão física, mas existem vários tipos de violência. A violência patrimonial. O idoso está morando sozinho, não tem como ficar. Eu vou para lá morar, levar minha família todinha, e ele não tem mais assim, a autonomia, não tem mais a independência, e vai ficar lá no quartinho separado e eu vou ficar com a minha família lá para cuidar, entre aspas. Isso é um tipo de violência. Se for se não for do consentimento dele, né, do idoso em si. Outro tipo de violência psicológica, constantemente, que muitas vezes é você não deixar o idoso ser, né, exercer o papel dele, de privar de algumas coisas, a própria omissão. Então, assim, a negligência. Porque quando a gente fala de violência, a gente vê muito a questão do machucado, a questão da agressão física, que essa violência vai muito além disso. Então, esse dia 15, quando a gente fala da conscientização dessa violência, então, assim, é muito frequente e a gente, enquanto conselho, recebe de 4 a 5 por mês, no mínimo, de denúncias. E o que a gente encaminha? Né? O direcionamento, que é o mais correto, que é nacional, que é o Disque 100. Que as pessoas que se sentem, né? Muitas vezes o idoso, como eu lhe disse, não vai denunciar. Às vezes é o vizinho que vê, às vezes é a própria família, que muitas vezes não tem como cuidar ou quer cuidar, aí fica na questão também da violência financeira, que não, eu vou ficar com o idoso porque eu vou ficar com o cartão dele para eu cuidar dele, entre aspas. Às vezes usa todo o benefício do idoso para outras questões que não em prol dele. São para a saúde dele, né, para a alimentação. Então, essa também é um tipo de violência. Então, quando a gente pensa em violência, é um conceito muito mais amplo, muito mais que a gente tem que pensar mesmo, se conscientizar de que é muito amplo isso daí. E não é só violência física. Aí, sim, o Disque 100, quando a gente orienta as pessoas que nos procuram, né, enquanto conselho, é justamente isso, porque do Disque 100 vai para a rede, vai para a assistência social, vai para a saúde, vai para a promotoria, vai para a delegacia. Então, assim, tem uma rede ampla que está cuidando desse idoso. Então, o direcionamento que vocês fazem é para ligar no Disque 100 e fazer essa denúncia de formal, né? Exatamente, porque fica registrado e fica na rede, não é? Quando a gente recebe a denúncia, a gente também encaminha para a nossa rede, enquanto assistência social, e da próprio conselho também, da saúde, né? Os órgãos que são responsáveis. Como é a relação o idoso e cidade? Como é... A gente consegue mensurar em dados a quantidade de idosos que nós temos no município hoje? Aproximadamente? Eu não tenho esse dado aqui, mas, assim, mundialmente falando, a gente, né, enquanto Brasil também, a gente tem por cerca de mais de 32 milhões, né, de idosos, e a tendência até 2050 é duplicar isso daí. Vai chegar um momento que vão ter mais idosos do que aquela pirâmide que antigamente a gente estudava, né? Aquela pirâmide agora está como um vaso, que a base bem menor, que são os mais jovens, e os idosos, e também as idosas são mais frequentes, né? Que a velhice muitas vezes é mais, vamos dizer assim, é mais atuante e bem mais o número de idosas do que idosos, né? De mulheres. De mulheres. Exatamente. E essa questão do abandono é muito frequente, é muito latente, Juliana? Também a gente recebe denúncias de pessoas, de idosos que estão sozinhos dentro de casa. Aí eu te pergunto, às vezes a gente tem aquela concepção de dizer assim, o idoso não pode ficar sozinho dentro de casa. Mas eu pergunto, ele tem independência? Ele é autônomo? Ele pode gerir a vida dele lá dentro da casa dele, mesmo estando sozinho, e tendo um apoio temporário, vamos dizer assim? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente acha que o idoso está sozinho dentro de casa e não pode
ficar sozinho dentro de casa. Mas ele tendo autonomia, não tendo nenhum problema de saúde, nenhum problema físico, qual é o problema dele estar sozinho em casa? Se tem uma pessoa que depois vai lá, tipo um neto, a filha, não sei, olhar, enquanto acontece, ao mesmo tempo, de abandonar mesmo. Tem idosos que têm problemas de saúde, têm problemas, até muitas vezes, transtornos mesmo, né? Demência, como o caso do Alzheimer e várias outras. Nesse caso, realmente, é indicado o quê? Um cuidador mais constante. Mas o que às vezes a gente recebe também denúncias assim: a idosa está sozinha dentro de casa, aí o neto, a filha, o neto vai trabalhar, deixa a idosa sozinha lá. Mas só que à noite ela está de volta. E a idosa não tem nenhum problema de saúde. Aí, olhando de fora, às vezes fica naquele preconceito, e às vezes até numa visão disturpada da realidade. Se ele consegue ficar sozinho, se ele tem todos os... Qual é o problema? Uhum. O problema seria o quê? Não ter uma alimentação para ele, estar dentro de uma rede com todas as necessidades físicas lá, ele fazendo, e não tem uma pessoa que tenha, né, o cuidado, não tem um cuidador. E muitas vezes o que acontece também? Cuidadores idosos sendo cuidados por outros idosos, né? Não, diversas razões, às vezes não tem, a situação financeira não é adequada, não tem mesmo como pagar, e às vezes até a pessoa tem que sair dentro de casa para ir trabalhar para trazer o sustento também. Então, assim, são diversas nuances da violência também que a gente não pode restringir a pensar que porque o idoso está numa casa, está abandonado. Uhum. Existe casos e existe casos, né? Ou porque ele está num lar voltado para idosos é o pior, né? Às vezes a gente vê muito esse dilema. Porque o idoso tal está num lar para idosos. Às vezes é melhor porque tem um acompanhamento mais profissional do que estar a Deus dará, né? Isso. E até, desculpa, Casa Sábios, mas eu vou agora falar também que eles fazem parte do Conselho do Idoso, que lá é uma instituição que acolhe muitos idosos lá, assim, não perdem o contato com a família. A família não tem como cuidar em casa por aqueles mesmos motivos, de ter que sair, de não ter que trabalhar. Realidade. E a casa, muitas vezes, assim, uma instituição de longa-permanência, que é a ILPI, muitas vezes é a melhor solução para aquele caso, né, para o idoso. Muitos, às vezes, não têm condições de cuidar em casa, mas o que acontece... a maioria também das vezes, assim, até fora do município, é da pessoa ir lá e abandonar e deixar lá. Aí nunca mais ir ver o idoso. Né? Isso daí seria também... Que é muito recorrente, né? Demais. Nesses lares permanentes, né? Demais. Então, assim, existem casos e casos. Né? Às vezes, o idoso tem vontade realmente de ir morar junto com outros idosos num ILPI e muitas vezes não. É a única solução que a família encontrou de estar... se livrando, ou então, muitas vezes, tendo aquela resolução daquele problema temporário ali. Né? Eu não posso falar, gente. Não. Tem casos na família? Não. Mas é porque é um assunto bem delicado, né? Você tratar no dia a dia é um assunto muito delicado, principalmente quando você enxerga algumas nuances, né? Poxa, é uma pessoa que cuidou, em muitos casos, cuidou de mim, né? De outras pessoas, né? E agora, cuidou na velhice, dos filhos e na velhice não ter. Eu acho que é realmente um assunto. Isso é uma reflexão para nós, enquanto jovens, né? Estar pensando, quem vai cuidar de mim no futuro? Exatamente. Que o cuidador... O que eu estou plantando para que eu vá colher... E que políticas públicas eu vou ter, a partir de agora, para eu usufruir no futuro, né? Que é justamente o que a gente planta nesse momento. E quem sabe, né? Se a gente chegar lá na velhice, que a gente acha que está muito distante, né? Não, agora que eu tenho 20 anos, 30 anos. Mas, assim, é um privilégio envelhecer. Sim. E todos os dias a gente está envelhecendo. Mas, assim... a partir dos 60 que é considerado uma pessoa idosa, né? Segundo o Estatuto. Mas a gente fica pensando, cuidar do nosso idoso é cuidar agora da juventude, é cuidar da gente. Então, se cuidar do nosso futuro é agora. Então,
que eu quero para mim na velhice? Como é que eu quero estar na velhice? Eu quero ser uma pessoa autônoma, se eu quero isso, eu preciso plantar isso no hoje, né? Eu penso, esses dias estava até pensando muito nisso, digo, poxa, a questão de uma atividade física, de alimentação. Do cuidado mesmo, de ir ao médico de forma regular. Então, tudo isso não impacta só no agora, impacta num futuro próximo, né? Com certeza. E até assim, eu não falei minha formação, eu sou terapeuta ocupacional, eu tenho especialização em gerontologia, então, assim, lidar com idoso é um mundo de possibilidades. Uhum. E você se enxergar enquanto idoso, você tem que ver toda essa questão aí. Como é que eu quero envelhecer? Como é que eu quero estar? Se hoje eu não pratico atividade física, se eu não me cuido hoje, a minha alimentação está desregrada, não faço atividades cognitivas, não faço atividades que me deem prazer, e na velhice, como é que vai ser? Vai ser do mesmo jeito, de uma maneira mais piorada. Né? Exatamente. Porque eu não vou estar trabalhando todas essas questões. Quando chegar na velhice, vai dizer, não, agora que eu vou fazer atividade porque eu me aposentei, ou porque... Né? Então, assim, a gente está plantando, está colhendo esses frutos diariamente, porque todos os dias a gente está envelhecendo. E o envelhecer desde que a gente nasce. Exatamente. E o que a gente está plantando para o futuro? Como é que eu quero estar? Eu quero... Não que a gente... relacione, né, também o que acontece. Muitas vezes relaciona a velhice à doença. De maneira nenhuma. Tem idosos com 70, com 80 anos muito ativos, que não tomam nenhuma medicação. E tem pessoas jovens que são, né, cheios de problemas, muitas vezes emocionais, problemas mesmo físicos, problemas de saúde em si, que como é que está esse cuidado, né, consigo mesmo. Exatamente. Juliana, e no próximo dia 15, você falou aí que é um dia mundial, é uma data de conscientização. A gente vai ter algum evento específico para essa data? Sim, já lanço o convite aqui. A gente vai fazer uma caminhada, né, com essa temática, que vai começar a concentração lá na Praça do Monumento, a partir das 3h30. Quais são os grupos que a gente está mobilizando? Né? A gente... tem grupos no município que estão no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAs. Então, assim, o Centro de Convivência do Idoso vai estar conosco também, junto com o Conselho do Idoso. E começa às 3h30 a concentração lá na praça. A gente vai fazer uma caminhada da Praça do Monumento até a Praça da Estação, né, percorrendo todo aquele percurso ali. Quando chega lá... A Praça do Monumento é aquela pertinho do... Onde era o CDL, né? Ali a Praça do CDL. Onde era a Praça do CDL, né? Isso. Aquela onde tem aquele monumento. Uhum. E a gente vai fazer essa caminhada até a Praça da Estação, por volta de, eu acho que 1h mais ou menos. Estamos chegando lá umas 5 e pouco. Aí lá a gente vai concentrar e vai ter atividades lá. A gente vai ter a apresentação do Coral do IDEA, das idosas, né, que são bem atuantes também aqui no município. Vai ter grupos se apresentando, grupos da Cobeja, né? Tem... O próprio HC Camussa também vai participar, né? O Mucunã. Então, assim, são vários CRAs, Gereissati, então são vários CRAs que vão participar desse momento. E eu convido, né, a toda a população também, do Gereissati, do Timbó, a prestigiar o evento e até acompanhar também. Né? Bacana, Ju. Juliana, qual a importância, você estava falando aí desses momentos que são realizados por idosos, né? Qual a importância deles estarem envolvidos nesse meio, de fazer uma dança, de fazer um teatro, enfim, de realizar alguma atividade lúdica, né, que eles podem se encontrar e ter aquele momento de bem-estar ali, de conversa, e também realizar uma atividade? É um momento de convivência, né? Então, assim, tudo que for para interagir, interação social, no sentido de estar melhorando essa qualidade de vida do idoso, seja num grupo de atividade física, seja num grupo de discussão enquanto temáticas. Eu já passei um tempo trabalhando lá no Centro de Convivência do Idoso, então, assim, a minha paixão sempre foi o idoso. E lá a gente tinha muitas atividades, ainda continua tendo atividades. Atividades de... A própria temática que a gente abordava, grupos de atividade física, grupos lúdicos, grupos com jogos educativos. Então, assim, são várias possibilidades para a gente estar trabalhando o quê? O idoso como um todo. É a conversa, é o diálogo, é a convivência, é a interação social,
é a questão mesmo lúdica e mental que a gente trabalha enquanto memória, aspectos cognitivos. Então, assim, idoso tem que se movimentar. Não só idoso, mas todos nós temos que estar em atividade. Idoso não pode, porque se aposentou ou porque está idoso, não fazer mais nada. O que a gente, às vezes, observa, né? Não, a mamãe, meu pai já trabalharam, não vão fazer mais nada dentro de casa, vou deixar eles descansando. É um erro. O idoso não pode ficar parado, não pode. Porque tem que ficar sempre em atividade, porque nós somos constantes. Nós somos ativos. uma máquina, né? E se a Exatamente. máquina para, ela trava. Que, a grosso modo, às vezes eu falo assim, que a gente é uma máquina que tem que ser alimentada. Exatamente. E tem que ser lubrificada. Já ia dizer, o óleo da gente Qual é o esse nosso movimento, óleo? Nosso né? óleo mental é fazer atividades que eu gosto, que me dê prazer, atividades cognitivas, atividades de convivência, atividades físicas. Então, assim, eu tenho que me mexer. Idoso não pode ficar parado. E dizer que o idoso, eu vou me aposentar e vou fazer mais nada. Pelo contrário, agora é que tem que buscar novas possibilidades de vida. Não vai ficar esperando a doença chegar ou até ela se instalar. Porque quando eu fico parado, aí tudo trava, tudo piora. Até questão mental também, certeza. tudo auxilia, né, Juliana? Com certeza. Então, assim, esses grupos de convivência são importantíssimos. É o grupo da igreja, é um grupo mesmo de Próximo conversa. de casa. Tem locais que fazem grupos de viúvas, grupos de viúvos. Então, assim, é interação. Muita gente diz assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer outras atividades. Mas existe muitos momentos desses são gratuitos, né? Com certeza. Tem praças que têm Exatamente. atividades na praça, tem locais que o idoso tem gratuidade. Então, assim, aqui o cinema, a gente sabe que tem a gratuidade do cinema, tem quando o idoso vai para algum local, tem a meia entrada garantida. Então, assim, tem locais que não precisam de dinheiro. Exatamente. E muitos locais. Muitos. Aqui a gente Tem um centro de convivência, tem teatro, tem praça. Exatamente. Tem muita coisa. Muitas possibilidades no município Exatamente. de estar buscando nessas questões. A gente também, enquanto assistência social, a gente tem esses projetos, né, que funcionam no Centro de Convivência do Idoso e nos grupos dos CRAs, que tem atividades de lazer, tem atividades culturais, tem atividades de uma forma geral. Exatamente. Ju, quer deixar um recado para o pessoal de casa? Além do convite da caminhada, né, do dia 15, que vai acontecer na próxima quinta-feira, eu convido você, não só idoso, mas principalmente idoso, de não ficar parado. Mexa-se, busque novas possibilidades, busque sempre estar melhorando essa qualidade de vida, porque às vezes a gente se priva só porque não tem o dinheiro, não tem mais. A gente tem grupos que funcionam em todos os locais que podem, né, se adequar ao que a gente gosta de fazer. Exatamente. Então, e pode até procurar o Conselho do Idoso, né, para saber quais são essas atividades, o que eu posso fazer, como é que vocês podem auxiliar. Está de portas abertas, né? Com certeza, estamos lá de portas abertas. Obrigada, Jordana, obrigada, por esse momento. Juliana. Foi muito descontraído, muito importante. Eu acho que esse é o momento também da gente estar refletindo sobre essas questões, né? Com toda certeza. Enquanto ser humano, enquanto pessoa, jovem ou não, mas o idoso, principalmente, não pode ficar parado. Então, mexa-se, movimente-se e busque novas possibilidades. É isso. E é nesse tema, nesse movimento aqui, que a gente finaliza o programa Fique Sabendo dessa sexta-feira. Temos novidades aí ao longo da semana. Amanhã tem a abertura oficial do São João de Maracanaú. Eu e Patrick estaremos lá, traremos todas as novidades do espaço, o que tem... Enfim, a opinião da população, as bandas, momento de descontração, as quadrilhas. Traremos todas as novidades para vocês na próxima semana. Segunda e terça-feira é feriado. Segunda-feira tem mais São João para você que quer comemorar o Dia dos Namorados agarradinho com seu amor. Tá aí o São João de Maracanaú disponível para vocês. E a gente volta na próxima semana. Tchau!